Fala galera, tudo bem com vocês? Como que estão? Vamos para mais um vídeo? Iniciando o mês de junho. Esse vídeo é um vídeo especial para mim, tem um marco importante na minha vida e que a gente precisa comentar a respeito. A gente tem que falar sobre vacinação. A cada dia que eu dou aula para meus alunos em sala de aula, às vezes a gente pergunta sobre vacinação, não tem como não perguntar, e a resposta que eu tenho recebido tem sido assustadora. Muitos alunos, principalmente os mais pequenos, não têm se vacinado, os pais não têm levado seus filhos para vacinar. Isso me chamou a atenção e me fez fazer uma pesquisa a respeito. Porque nesse mês agora, dia 15 de junho, vão fazer 2 anos que eu perdi meu irmão para Covid, numa coincidência que eu vou explicar para vocês nesse vídeo. Então, antes de mais nada, vamos lá, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho e vão fazer esse vídeo chegar ao maior número de pessoas, porque é um assunto bem importante que a gente tem que falar. O Brasil sempre foi uma referência quando se fala em vacinação, porque a gente conseguiu algo no mundo feito pelo SUS, para a gente dar valor porque é nosso sistema único de saúde, público, gratuito, de qualidade, e que a gente conseguiu erradicar várias doenças. Antigamente, no nosso país, era comum crianças tendo poliomielite, quem nunca ouviu falar da paralisia infantil, né? E de repente a gente quase não escuta mais falar sobre porque ficou no passado. Por conta do quê? Da vacinação. E a gente tem que se preocupar porque muito da desinformação, de fake news, informações falsas, tem diminuído o índice vacinal das nossas crianças, dos brasileiros, e a gente está correndo um sério risco de várias doenças voltarem. Olhem só esses gráficos que eu trouxe para vocês, com fonte do DataSUS, a respeito de índice de vacinação de algumas das principais doenças do nosso país. Por exemplo, quem nunca ouviu falar da tríplice viral, aquela vacina que protege contra cachumba, sarampo e rubéola? Observem os números de como a gente tinha uma conquista fabulosa de 100% de alcance e olha o que acontece a partir de 2016 com esses números. O gráfico da paralisia infantil, índices lá nas alturas que a gente conseguiu alcançar nossas crianças e também a partir de 2016 os números caindo. Olha como é preocupante o valor de 2021, 69% de alcance de vacinação. Ou então olha o gráfico do rotavírus também, números elevados e de repente caindo o alcance. Olha só o índice da vacinação da BCG, galera, os números decaindo e agora a gente chega abaixo da casa dos 70%. A pergunta é por que isso tem acontecido? Não tem como não falar de questões também políticas e de desinformação. De acordo com esse gráfico aqui, gente, que faz um comparativo de 2010 até 2020, com relação à vacinação, ao alcance da poliomielite, os números diminuíram na casa de 23%, ou seja, grande chance de uma doença que tinha ficado lá no passado começar a voltar, isso assusta muito. E esses dados de 2022, nenhuma das campanhas de vacinação alcançou a meta de no mínimo 90%. E tudo isso, gente, no meio de uma pandemia que a gente viveu, é ainda mais preocupante. Eu vou trazer agora para vocês alguns números referentes à vacinação contra a Covid. Vou começar por essa foto minha aí do dia 15 de junho de 2021. Eu, como professor, consegui tomar minha primeira dose. Lembro que os professores, o pessoal da saúde teve sua campanha antecipada. E o resto da população pôde começar a se vacinar em torno de 1 mês e meio, 2 meses depois. Eu feliz conseguindo a minha primeira dose e foi o dia que eu também perdi meu irmão para a Covid. Só esses dados de 2021, apenas 1 de cada 20 mortes de pessoas por Covid não tinha se vacinado. Olha só agora esse gráfico que mostra essa decrescente do número de mortes. Obviamente, o que aconteceu nesse período, galera? A vacinação das pessoas. Quanto as pessoas foram aumentando o grau de vacinação, o número de mortes foi diminuindo. Gente, precisa mais evidência científica, precisa mais o que para a gente poder voltar a confiar no que é ciência, no que é bom para a vida, no que é da saúde das pessoas. Essa desinformação não é de hoje, nosso país já passou por muitas situações como essas. Eu trago, por exemplo, algo que foi marcante na nossa história no início do século passado. Já ouviram falar da revolta da vacina que aconteceu no Rio de Janeiro? Foi uma revolta popular das pessoas que não queriam se vacinar. Aconteceu no ano de 1904. E na época acontecia uma epidemia de varíola no Rio de Janeiro e as pessoas estavam morrendo. Só no ano de 1904 foram mais de 3.500 mortes por essa doença. Então, o governo resolveu fazer uma vacinação em massa das pessoas. Só que o medo, a desinformação, a propagação de informações falsas fez com que a população se revoltasse e não quisesse ser vacinada. Para vocês terem uma ideia, surgiu-se um boato na época de quem tomasse a vacina ia começar a ter feições bovinas. Olha que coincidência, agora contra a Covid se fala em virar jacaré. E as pessoas realmente tiveram medo disso. E a gente poderia até falar que seria ignorância das pessoas, a falta de informação para não tomar vacina, mas já naquela época, intelectuais, entre eles um cara famoso chamado Rui Barbosa, fez vários discursos inflamados contra a obrigatoriedade da vacina. Assim como hoje, essa desinformação não é só fruto de ignorância, mas também porque pessoas que teoricamente eram para ser confiáveis e propagam informações falsas. Vamos voltar para o nosso dia de hoje. É difícil falar para o meu aluno, para uma criança, que ele tem que se vacinar, porque a responsabilidade acaba sendo dos pais. Então eu direciono esse vídeo também para os pais. Pai que está me assistindo nesse momento, pai de aluno, a responsabilidade sobre a saúde do teu filho é sua e ele precisa ser vacinado. Olha só esses dados de uma pesquisa feita pela Sociedade Brasileira de Imunização e pelo Avas. Olha só como é preocupante e chocante as informações que eu vou trazer para vocês.
Eles fizeram uma pergunta para uma quantidade de entrevistados que foi a seguinte: você já deixou de se vacinar ou deixou de vacinar o seu filho? 87% das pessoas responderam que não, que estão vacinando seus filhos, mas 13% disseram que deixaram de vacinar a si próprio ou então a seus filhos. Esse é um número extremamente alto e preocupante. E desses 13% que não vacinaram ainda suas crianças, a pergunta era por que você não fez isso? E aí a gente tem mentiras contadas na internet, pessoas que não acham necessário mais vacinar os seus filhos e até alertas de líderes religiosos dizendo para não vacinarem as crianças. Uma outra pergunta nessa mesma pesquisa feita aos brasileiros, quase metade falaram que não se sentem totalmente seguros com relação a vacinas. 67% em algum momento já acreditaram em alguma informação falsa disponibilizada na internet a respeito de vacinas. Entre elas, a gente pode citar, por exemplo, que elas dariam efeitos colaterais graves. Ou então, informações dizendo que eu contrair a doença é uma maneira mais eficaz de me proteger contra ela do que tomar uma vacina. Tem pessoas que acreditam que a vacina é um método do governo para esterilizar as pessoas pobres. Tudo isso, galera, é muito assustador. Essa gama de desinformação. A gente está falando do ano de 2023. Isso não é só restrito ao Brasil, acaba sendo boa parte do mundo, mas é uma desinformação muito perigosa. Vocês já ouviram falar sobre iluminismo ou Idade Média, que era chamada Idade das Trevas? Por que tinha esse nome? Porque as pessoas viviam sobre uma escuridão de conhecimento. E agora a impressão que a gente tem é que a gente meio que está voltando a uma Idade das Trevas, onde as pessoas questionam a ciência, questionam o que está acontecendo como propósito de medicina do que é correto para a gente. Se você parar para analisar, o fato de que nós, seres humanos, podemos estudar para tornar um médico, um cientista, produzir uma vacina, isso por si já pode ser um milagre se a gente pensar na nossa fé. A gente tem que tomar muito cuidado com as informações que estão sendo divulgadas. Essa tabela de 2023 sobre o índice vacinal no país tem dados assustadoramente baixos. Claro que a gente ainda está na metade do ano, mas a gente tem que lutar para conseguir fazer com que as nossas crianças sejam vacinadas e que a gente não corra mais o risco de que doenças como a paralisia infantil acabe voltando entre as nossas crianças. Pais, se vocês mandam seus filhos para a escola, é porque vocês acreditam na escola. E o que a gente aprende na escola? A gente aprende a socializar, a gente aprende a viver em sociedade, a gente aprende a ser mais humano e a gente também aprende ciência. Então, a gente não pode duvidar do que é racional e do que é correto. A gente consegue atrelar tudo isso ao nosso conceito de fé, ao nosso conceito de moralidade, mas a gente precisa ter a nossa consciência dentro do que é correto. Não desistam da ciência. Se vocês têm dúvidas, busquem mais informações em fontes corretas, em dados confiáveis, em sites que sejam corretos, mas levem seus filhos para se vacinar, para que a gente consiga viver em segurança. Lembram que eu falei que o mês de junho é um mês triste para mim? Eu perdi meu irmão, na época ele tinha 38 anos, para a Covid. Ele não conseguiu se vacinar, porque na época a vacina não tinha chego para a população em geral. E lembrem-se, teve um atraso na aquisição dessas vacinas por questões políticas que até agora eu não consigo acreditar, mas aconteceram. Se talvez o meu irmão tivesse se vacinado, se as vacinas tivessem chego um mês antes, talvez o meu irmão ainda estivesse aqui comigo. Esse vídeo acaba sendo também uma homenagem para ele. Sabe que a gente tinha um canal, a gente gostava muito de moto, tinha um canal no YouTube que a gente fazia umas viagenzinhas de moto e fizemos alguns vídeos. Vou trazer para vocês aqui algumas imagens do meu irmão. Eu preciso fazer essa homenagem para ele, não só para ele, mas para cada um que perdeu um ente querido. Dessas mais de 700 mil mortes para a Covid, e a gente sabe que não precisava ter sido esse número, que o negacionismo, que a falta de informação, que a falta de crença no que é científico provocou tantas e tantas e tantas mortes. E a gente passou por uma pandemia, mas será que a gente aprendeu alguma coisa realmente nessa pandemia? Eu preciso lembrar um pouco do meu irmão, e aí eu coloco para vocês um pouquinho do que era a gente. Moto Brothers, estamos aqui em Floripa, gente. Grau de elegância total hoje, hein? Filma aí, ó, também. Eita lasqueira. Moto Brothers. Tomando aquele hambúrguer de costela. Fala aí, Joe. E aí, Moto Brothers, tranquilos? Vai ser um jogo do... Meia hora se arrumando. Denzel Washington, daqui a pouco com você. Meia hora. Gente, a ideia desse canal é que a gente traga curiosidades, traga muita informação e brincadeiras também, mas o vídeo de hoje, ele é sério. Além de tudo isso que eu trouxe para vocês, todas essas informações, como eu já falei antes, duvidem, busquem suas próprias fontes, mas vacinem seus filhos. Como eu queria que meu irmão estivesse aqui nesse momento comigo e que de repente esse momento fosse um momento real. Se inscreva aí no nosso canal. Ative o sininho. Isso aí. Dá o teu likezinho. É o seguinte. Já viu essa parada do desafio do dedo no olho? Não. Não viu ainda? Tá na internet? Ele não sabe. Então ele não sabe fazer isso aqui, ó. Pô, não sei fazer também. Ó, What the fuck? olha só. Pega esse ninja. Uau! Tá ligado a fazer isso?
Olha o dedo torto. Faz aí, quer ver? Como é que é? Deixa eu ver. Segura aí. Vamos ver, quero ver se sabe Tira fazer. aqui. Põe, Faz. põe aqui. Vai, vamos ver. Põe nos olhos assim. Nada. Deixa eu ver se conseguiu. Tu conseguiu de primeira? Será que é isso, velho? Pera aí, deixa eu ver só.